Tudo bem? É bom te ver e pela fé, todos vocês online. Uma das coisas divertidas em viajar é que não temos feito muito recentemente, mas uma das coisas divertidas em viajar é que podemos ver pessoas, literalmente em todo o mundo, que para eles esse culto online é a sua igreja, ou um suplemento para o que eles têm em sua igreja local. Estamos felizes por ter tantos amigos espalhados por todo o planeta que gostam de nós. O outro lado também é verdade, mas gostamos mais dessa parte. É bom te ver, ainda bem que estão aqui. Eu tenho algo importante para ler. Ontem, o meu marido pensou que viu uma barata na cozinha. Ele higienizou tudo e limpou por completo. Hoje eu vou colocar a barata no banheiro. Faça o que for preciso. Essa série que estamos fazendo sobre transformação. Se é uma coisa que tenhamos falado, feito, praticado, buscado ao longo dos anos, que cause uma convicção ardente no coração dessa igreja, eu penso que é esse assunto. Porque o avivamento, quando ele tem o seu efeito completo, ele traz transformação. Nunca se pretendeu que o avivamento fosse reduzido a uma semana de reuniões, ou meses, ou 2 anos de reuniões. Sempre se pretendeu que o fogo do mover de Deus operasse por completo. A ilustração que foi me dada anos atrás é que um incêndio sempre começa por baixo. Assim, o avivamento sempre começa com os pobres. Se não é o pobre economicamente, é pelo menos sempre o pobre de espírito. E queimará subindo. E você pode imaginar os tijolos em uma parede, camada após camada da cultura e da sociedade, até atingir os escalões superiores da sociedade. E a parte que estava incompleta nessa ilustração é que quando ele toca as partes superiores da sociedade, então atinge os influenciadores, aqueles que moldam a cultura. O mover de Deus deve alcançar a cultura e a sociedade de tal maneira e por completo, que um tal impacto, que aqueles que estabelecem a cultura, criam cultura, são afetados pelo mover de Deus. A Bíblia nos chama de sal e luz. Mas então diz que o reino é fermento. Não diz que nós somos fermentos, diz que o reino é fermento. Somos sal, somos luz. O sal dá influência. A luz atrai a segurança. É uma cidade situada no monte. A cidade situada no monte, que está toda iluminada, não te faz nenhum bem, a menos que vá à cidade. A cidade situada em um monte é que, na verdade, é um convite. É um convite para segurança, para refúgio, alimentação, abrigo. É um convite. Quando o Senhor nos define nesses termos, Ele está descrevendo a natureza, nossa natureza em Cristo e como é afetar o mundo ao nosso redor. Se a palavra é usada ou não faz pouca diferença. A influência é para a transformação. Pode-se ter muitas pessoas salvas e não transformar uma cidade. Pode ter muitas pessoas frequentando a igreja e não transformar uma cidade. A natureza do sal é que ele precisa ser espalhado uniforme sobre a refeição. Não é complicado. Jesus diz, você é o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, não serve para nada. Precisa ser jogado fora. Então o sal dá sabor. O sal aumenta o sabor da alimentação. Nunca pegaríamos o saleiro, tiraríamos a tampa e despejaríamos tudo no canto do prato. Mas é isso que fazemos, chamamos de igreja. Nós unimos e fazemos questão de permanecer juntos, porque não confiamos na justiça de Cristo em nós o suficiente para nos permitir sermos espalhados em toda a sociedade. Oh, isso está mudando. Essa afirmação não é inteiramente verdadeira, porque estamos trabalhando nisso, mas essa é a nossa história. Nossa história tem sido que temos medo de ser contaminados. Aqui estamos nós, no canto do prato.
No entanto, a influência que devemos trazer, a contribuição que devemos fazer, o que é fascinante para mim, o Senhor valoriza a cultura secular. Não quero dizer que ele valoriza o pecado, a carnalidade, qualquer dessas coisas, mas ele investiu coisas naquela parte do mundo. Sabe, da maneira que Jesus usou a linguagem. Ele chamou os seus 12 apóstolos. Como você sabe, como já falamos disso há anos, esse é um termo secular. O que me diz que, então, ele tinha valor para que uma ideia esperada por Deus na cultura romana e grega, que ele usaria mais tarde. Ele não tinha medo de ser contaminado. Ele sabia que aquela parte do mundo iria cuidar de um conceito que ele não queria que o seu próprio povo, Israel, cuidasse. Ele valoriza a expressão artística. Lembro de anos atrás, ouvi alguém fazer essa pergunta: como pode uma pessoa ímpia, imoral, do tipo anticristo, escrever uma canção linda? Não é porque estão inspirados por demônios, nunca pensei nisso antes. Não porque estavam possuídos por demônios, mas porque são feitos à imagem de Deus. O Senhor esconde sua graça na vida de pessoas que às vezes ainda não nasceram de novo. Mas há uma graça, há um toque de Deus na vida deles. Não significa que os qualifica para a salvação. Você entende? Não estamos falando sobre isso, estamos falando sobre o fato de que Deus valoriza coisas que nós nem sempre valorizamos. Felizmente isso está mudando, estamos aprendendo que Ele pensa diferente do que nós. Algumas semanas atrás falei sobre esse conceito de eclésia, algo que Ed Silvoso e outros defendem há um bom tempo. Acredito que está aprofundando isso em nossa cultura cristã tem o potencial de transformar nossa nação, os Estados Unidos e as nações do mundo aqui representadas. A eclésia, esse conceito de 2 ou 3 reunidos em seu nome, e é aí que ele marca a sua presença. O que essa pandemia fez foi nos colocar em uma posição, nos forçou a aprender qual é o verdadeiro valor da igreja. Eu adoro os milhares se reunirem. Amo isso. Tenho muita saudade. Adoro reunir. Há uma direção profética na reunião corporativa. Mas o poder da igreja é o 2 ou 3. O poder da igreja está no 2 ou 3, porque é aí que ele marca, que é aí que ele começa a marcar a sua presença num grupo. Você pode dizer, ele está em mim, ele já vive aqui em mim. Sim, eu sou o templo dele, é verdade, mas os 2 ou 3 reunidos juntos, qual que é o ponto? Ele já está comigo sozinho. É verdade, mas todas as vezes que nos reunimos em seu nome, imagine isso, me reúno com um amigo meu, ambos temos o mesmo propósito de trabalhar com o Senhor para ver seus propósitos cumpridos na terra. Fazemos esse acordo. Juntos, ele disse que estaria no nosso meio. Então, juntos, temos esse compromisso que viveremos e permaneceremos nessa presença de Deus e aprenderemos a orar em sua presença para ver os seus propósitos cumpridos na terra. Não estamos falando de uma reunião casual. Estamos falando da reunião intencional de pessoas que dizem, ele disse que estaria aqui, então eu vou procurar por isso. Eu vou procurar o seu coração e vou orar de acordo com o seu coração, porque eu quero ver os seus propósitos cumpridos na terra. Vocês foram projetados para ter todas as orações que fizessem atendidas. Mas a chave para isso é a presença permanente. O coração, o batendo de Deus. Eu posso sentir o peso do Senhor sobre um assunto. Eu posso ter 10 coisas que eu quero orar que estão na minha lista. Mas quando Ele diz, buscar primeiro o reino, eu descubro que o que está na lista dele. Não significa que a minha não importa. É que quando eu as priorizo, eu as perco. Eu tenho 10 coisas na minha lista. Se essas são as únicas coisas pela qual eu oro, elas não são atendidas com a medida da presença e do poder que elas merecem. Por quê? Porque eu vim até elas incorretamente. Não quero fazer disso uma fórmula. É o que é a Bíblia. Na verdade, está no livro.
Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Então, quando venho constantemente ao Senhor sobre as minhas 10 coisas na minha lista, e nunca olho para Ele para ver o que está na lista dele, então nunca toco as minhas 10 coisas com o seu poder. Me achego simplesmente como um servo implorando ao Deus Todo-Poderoso para fazer algo. Há uma diferença entre orar como um servo e orar como um filho. A presença permanente é aquela que, não sei como dizer, qualifica, de alguma forma me conecta ao coração de Deus para orar sua oração sobre a minha situação. Mas começa orando o que está em sua mente. Ele pode trazer à tona algo, como um amigo que está em dificuldade. Eu posso passar 20 minutos orando para aquele amigo e ignorando tudo que está na minha lista, porque fiquei orando por esse amigo. O que acontece? Ele conhece a minha lista. Ele diz que todas essas coisas são acrescentadas por estarmos com Ele. Chega, é uma introdução muito longa. Eu fiz um desvio, mas você entendeu o ponto. Somos projetados para orar. Somos projetados para ter resposta à oração. Não fomos projetados para não termos respostas à oração. É essa razão pela qual Chris Gore, acho que disse anos atrás, Jesus nunca nos ensinou a lidar com orações sem resposta, porque Ele nunca teve nenhuma. Ótimo ponto. Ele nunca teve nenhuma. Aqui estamos nós. A transformação é o alvo. Vamos começar em Romanos capítulo 12. Se abrir lá, mesmo sendo uma passagem que muitos poderiam se recitar, quero que as vejam em suas Bíblias. Romanos 12. Vamos começar com o verso 1 e vamos ler 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em outras palavras, é a coisa racional a se fazer. Verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler o versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a mente não fosse importante, se a mente não fosse valiosa, não valeria a pena ser renovada. Ele foca sua energia, seus propósitos, seu trabalho em nossa vida, cada momento de cada dia, para nos ensinar a pensar como ele pensa. Quando aceito a preocupação, eu intencionalmente guerreio contra a mente de Cristo. Quando entretenho pensamentos e ideias que estão em conflito com Deus, estou alimentando aquilo que guerreia contra a mente de Cristo. A mente de Cristo é completamente diferente. Se pudesse ilustrar, a mente de Cristo não é ser esperançoso ao enfrentar um problema. Em outras palavras, quando Jesus alimenta a multidão com os pães e peixes, o almoço de uma criança, não é porque ele pode imaginar a possibilidade de um milagre. É porque ele vive consciente dos recursos que são maiores do que o problema que ele está enfrentando. Há uma consciência. Há uma consciência de viver em um reino com recursos ilimitados para um problema. A fé vê, a fé habita num lugar onde nada é impossível. E isso deve ser a forma, o molde de como pensamos. Mas começa com a nossa salvação. Começa com a nossa salvação nessa palavra chamada arrependimento. Arrependa-se, porque o reino dos céus está próximo. Arrependa-se. Cresci num mundo onde arrependimento era vir a um altar, chorando diante do Senhor, confessando o pecado. É maravilhoso. Eu nunca quero remover isso, porque é tão vital. Comecei a ver
nas Escrituras que a palavra arrependimento significa mudar a maneira de como pensa, mas aqui está o grande erro. O arrependimento não é um exercício intelectual. O arrependimento não é exercício intelectual. Não é dizer, eu só tenho que pensar diferente sobre esse problema. Não, não é nada disso. A Bíblia diz que a contrição divina produz arrependimento. A contrição divina é o que influencia uma mudança na perspectiva. A contrição divina é ver a condição perdida em que estávamos antes de encontrarmos Cristo e o fato de que Ele nos salvou quando Ele não podia nos salvar, quando estávamos mortos. Quantas boas escolhas uma pessoa morta pode fazer? Você não pode encontrar Deus estando morto. Ele tem que encontrá-lo e acordá-lo para a possibilidade da salvação. Acordamos para a salvação. Vemos a condição perdida da humanidade. Vemos que Ele nos chamou pelo nome. Algo aconteceu em nós e dissemos sim. Vendo essa coisa simples, me levam à conclusão lógica e que tenho uma mudança na minha perspectiva da realidade. Eu estava morto, agora estou vivo, estava perdido, fui encontrado. Essa é a inspiração para a mente renovada. Esse é o começo, é aí que começa. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da mente aqui, essa palavra transformar, é a mesma palavra que é usada nos evangelhos para descrever Jesus no Monte da Transfiguração. Se você pode imaginar, Jesus leva Pedro, Tiago e João com ele, e eles sobem um monte, e estão no topo do monte, e de repente ele diz, ele se torna outro. Essa é a linguagem usada. Ele se torna outro. E de repente, assume uma imagem de forma diferente. Sua roupa, acho que é em o Evangelho de Lucas, a sua roupa brilha como um relâmpago. Diz mais branco do que qualquer lavador pode conseguir. Sim, vezes 1 bilhão. É como um relâmpago. Não estamos falando sobre lavar bem, estamos falando de relâmpagos. Relâmpago é a sua vestimenta. E está ali, e os discípulos estavam dormindo, agora estão completamente acordados. Eles contemplam esse. E a voz do Pai vem e diz, esse é o meu filho amado, ouça-o. Esse momento divino. Aqui é o que eu quero que você veja. No natural, Jesus está vestido como relâmpago. Isso é transformação. A mente renovada no reino espiritual é o que é no reino natural. A mente de Cristo A mente de Cristo é o início da transformação. A mente de Cristo é o começo. Uma mente transformada transforma uma pessoa. Uma pessoa transformada transforma uma cidade. Eu gosto das estratégias para servir na política, nos negócios e todas essas coisas. O Senhor está abençoando a oportunidade das igrejas em todo o país, em todo o mundo, que estão fazendo isso, servindo suas comunidades. É uma coisa bonita, mas separado da mente de Cristo não há transformação duradoura, porque estamos discipulando o mundo sobre a realidade de Deus, que conquistou todos os inimigos da humanidade. Discipular o mundo para pensar e ter possibilidades que eles nunca pensaram que estavam disponíveis antes. A mente renovada torna a esperança possível. Vamos dar uma olhada nisso só por um momento. Eu sei que já falamos sobre isso antes, mas eu tenho o microfone, então. Diz, mas transformais pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há pessoas que dizem que a boa vontade de Deus, a vontade aceitável de Deus é a perfeita vontade de Deus. Isso é estúpido. Simplesmente tolo. Aí está a vontade de Deus. Ela é boa, aceitável e perfeita. A vontade de Deus são as três coisas. Não se safa dizendo, essa vontade é aceitável. Não seja estúpido. Não tente entrar pela brecha. Entregue-se completamente à boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Essas coisas fluem da mente transformada. Qual é a vontade de Deus?
A melhor definição que eu posso encontrar na Bíblia é: seja feita a sua vontade, na terra como é no céu. Pense nisso comigo. Seja feita a sua vontade na terra, assim como é no céu. A definição mais clara que eu posso encontrar é: na terra como é no céu. Qual é a vontade de Deus para uma situação em sua vida? Na terra, assim como é no céu. O que nos traz isso? A mente transformada. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Acredito que milagres acontecem por unção, milagres acontecem por grande fé, mas milagres também acontecem através do fluir de uma mente renovada. Ele traz a realidade da vontade de Deus na terra. A mente renovada não cede aos pensamentos opostos, às coisas opostas, à guerra que se passa nos corações e nas mentes das pessoas. O campo de batalha é a mente. A mente renovada vive de um lugar diferente. A transformação que esperamos trazer para nossas cidades tem que acontecer aqui primeiro. Tem que acontecer aqui. Jesus, ao confrontar os seus discípulos com essa questão, eles estavam envolvidos em um milagre, e no dia seguinte, eles questionariam, não o milagre, mas a realidade do reino que deveriam ver. Eles a negavam. Estavam com medo de não ter comida suficiente para o almoço. No dia seguinte que eles multiplicaram a comida. Então ele lhes faz a pergunta: por que discutem por não ter pão? Por que discutem? Porque seu raciocínio começa com o que você não tem. Porque tem isso que como seu primeiro pensamento, porque constrói sobre um alicerce tão fraco. Não temos pão. Começamos com o que você não tem e constroem sua lógica a partir daí. É um alicerce inapropriado e tem que ser removido. Tudo que construir sobre isso, quanto mais você fixar no que não tem, mais alto será o edifício que terá que ser derrubado. E isso é o que arrependimento faz. O arrependimento vai à raiz do pensamento. O apego emocional a uma maneira de pensar, a autojustificação que é tão destrutiva. Jesus quer ir à raiz disso, não com punição, mas com libertação. No reino, a libertação não é só de alguma coisa, mas é para algo. Quando somos libertos no natural, você pode ter um prisioneiro que é libertado da prisão e ainda pode estar sem teto, não tem emprego, desempregado, ele está livre? Sim, em parte. Mas no reino, não é assim. É a liberdade de alguma coisa para alguma coisa. Quando o Senhor nos liberta da vida do pecado e egocentricismo, Ele nos envolve essa habilidade de intermediar a realidade de sua vontade na terra. Somos, por natureza, pessoas transformadoras. A tragédia ocorre quando temos mais certeza do retorno de Cristo porque do poder do Evangelho. O desafio é que, em todo o mundo, há grande expectativa para o retorno de Cristo. Isso é errado? Absolutamente não. Seja mais glorioso que qualquer um de nós pode imaginar. Mas essa não é a minha missão. Minha missão é viver e mostrar o poder do Evangelho. E se tiver mais certeza do retorno de Cristo do que do poder do Evangelho, me desqualifico como um transformador. Porque o poder do Evangelho é para aqui. Agora, o retorno de Cristo é para a igreja. O poder do Evangelho é para o mundo. Sabemos que um viciado em drogas
pode vir, receber oração e ser liberto das drogas. Lembro-me de um domingo à noite, estávamos aqui, oramos por cerca de 10 pessoas que eram viciadas em drogas e outras coisas. 2 delas, que eu não sabia no momento, 2 delas eram viciadas há mais de 20 anos em heroína. E oramos em grupo. Não oramos por eles individualmente, foi uma oração em grupo. Um deles veio 6 meses depois e disse, você se lembra quando chamou à frente? Sim. Sim, eu e meu amigo éramos viciados em heroína por mais de 20 anos e fomos libertos e não tivemos mais desejo de usar drogas desde aquele momento. Portanto, sabemos que o Senhor pode fazer isso por um indivíduo. Vimos o que Ele faz por uma família. Isso deveria revelar a natureza de Deus para acreditar em uma cidade, em uma nação. Isso é o que deveria ser. Deveria ser essa semente. A natureza de Deus não muda quando estamos falando de um bairro. A natureza de Deus em redimir, em restaurar, não muda quando estamos falando de uma cidade inteira. É exatamente o mesmo evangelho. É como a nuvem do tamanho da mão de um homem. Se anteciparmos o que é possível pelo que vimos Deus fazer com um indivíduo, com aquela família, então a mente renovada diz, precisamos nos esconder porque está prestes a chover. Está entendendo a analogia? Elias vê essa nuvem do tamanho da mão de um homem, ele está orando por chuva. Assim que ele vê a nuvem do tamanho da mão de um homem, ele corre e diz, está prestes a haver uma tempestade. A maneira como tratamos nossos pequenos momentos é o que nos qualifica para sermos confiados pelos grandes momentos. Oramos por um grande derramar. O derramar do Espírito. O que você fez durante a música quando houve aquela onda especial da presença sobre o lugar? Sabe, são esses pequenos momentos onde Deus nos dá para ver, para medir com o que podemos carregar. Posso responder ao poder de Deus me tocando e me deixando incapacitado por 3 horas. Não é difícil responder a isso. Mas aquele momento de inspiração, quando eu não tenho a Bíblia aberta, estou dirigindo para casa, e é aquele momento em que Ele toca o meu coração em relação a algo. O que eu faço com esses momentos? Veja, fomos comprados por um preço com um propósito em mente, e é a transformação de uma vida, de uma família, um legado, nossas famílias, nossas cidades e nações. É a intenção do Senhor. Lemos nas Escrituras sobre os males da riqueza e todas essas coisas. Sabe o que também há um dia que todos os ricos da terra se curvarão diante do Senhor e adorarão. Está no livro. Está em Salmos. Na página esquerda, perto do topo. Entre os 20. Aqui está a Escritura que diz, somos sal e somos luz. Então diz, o reino é fermento. Vamos dar uma olhada nesse pensamento por um momento. Assim, o reino dos céus é como fermento. Não diz que eu sou fermento. Diz que eu sou sal e luz. O reino dos céus é como fermento. Na medida, busco primeiro a realidade de seu domínio para a minha cidade. Nessa medida, o reino torna-se fermento em minha cidade. Na medida em que faço a realidade do senhorio e do domínio de Deus, sua soberania, na medida em que busco a aplicação prática de onde o reino se encaixa em minha cidade, através do meu lugar de influência, na medida em que busco primeiro o reino de Deus e o seu domínio sendo liberado em minha cidade, na medida em que busco como prioridade máxima, é a medida em que o fermento trabalha no reino e tem o seu efeito. Pense nisso. Depois que colocou o fermento na massa, não pode tirá-lo mais. Pode olhar e dizer, não está funcionando. Ele vai. Ele vai. Há um calor vindo. O fogo ativa o fermento que está na massa. O fogo ativa. Descobre o que tem semeado em você mesmo quando surge um problema. O fermento que foi posto na massa do meu coração vem à superfície quando a dificuldade vem.
Há esperança, antecipação com grande fé, há uma sensação de vitória, que tudo isso está no plano soberano de Deus para nos levar a um romper ainda maior? Ou os meus pensamentos inundam a minha alma com um ponto de problema que me faz ter incredulidade? Entende o que eu quero dizer? A semente de transformação para toda a sociedade está no coração e na mente de cada crente nascido de novo. Já está lá. Jesus se volta para os seus discípulos. Uma das minhas histórias favoritas, na verdade, acabei de ver um verso quando estava abrindo minha Bíblia essa manhã, onde os discípulos estão olhando para a multidão para alimentar, e Jesus diz: vocês os alimentem. Vocês os alimentem. Você conhece a história, eles pegam os pães, os peixes, a multiplicação da comida. Quando eles não sabiam o que fazer, ele não removeu o comando. Quando eles não sabiam como fazê-lo, ele não removeu o comando. Toda a sua relação com seus discípulos, depois do comando inicial, vocês os alimentem, tudo o que ele disse depois daquele ponto foi para equipá-los para fazer o que não podiam fazer. Ele diz: o que vocês têm? Só temos o almoço de um menino. Então, passo 1, coloque-os em grupos de 50 e 100. Passo 2, vamos dividir esse em 12 cestos para que cada um tenha um. Passo 3, vai distribuir a eles. Passo 4. O que ele fez foi dar pequenos passos para completar em uma missão impossível. Mas o milagre veio deles. Ele não pegou os pães e os peixes, jogou para cima e disse: Shazam, cria uma pilha de comida. Tinha sido um desastre com a multidão faminta. Em vez disso, se multiplicou enquanto foi distribuído. A questão é, você já tem a semente da demonstração do reino, o milagre, já está em você porque te foi ordenado, me foi ordenado, estava no comando. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, discípulo das nações. Lembro de falar com um estudioso grego há anos atrás. Ele disse que o verbo de ação nesse versículo não é ir, é discipular. É basicamente, enquanto está indo, a vida vai te levar a todo lugar. Então, enquanto você vai, faça isso. Tem a semente dentro de você para trazer transformação para uma vida individual, para uma linhagem familiar, para uma cidade inteira. Tenha isso em mente, você está aqui por uma razão, por um propósito. No capítulo 15 de Romanos, há outra passagem que eu gostaria que vocês vissem. Então, eu quero tentar fazer algum tipo de conclusão a isso. Capítulo 15, versículo 13 diz que o Deus de esperança os enche com toda alegria e paz por sua confiança nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Agora, amo esse verso e você é honesto, não é um que tenha feito muito sentido para mim, embora eu creia porque está na palavra e é verdade. Mas o que se destacou foi que o Deus de esperança os enche de toda alegria e paz por sua confiança nele para que transbordem de esperança. Como? Pelo poder de Deus. Falhar em interagir com o poder é falhar em viver na plenitude da esperança. Há uma conexão entre a vida de poder e a esperança sobrenatural. As pessoas têm esperança. É só o poder do pensamento positivo. Eles acreditam que as coisas vão acabar bem. Não estou falando desse tipo de esperança. Estou falando do tipo de esperança que está ancorada na natureza de Deus e na comissão do homem. É uma esperança que diz: eu estou aqui para um propósito divino e por isso eu devo confrontar o impossível. Quando Jesus diz, vocês os alimentem, ele, mais uma vez, é famoso por nos ordenar coisas que são impossíveis.
Não é diferente de quando ele disse, cure os doentes ou ressuscite os mortos. É a mesma coisa. Ele nos traz o comando, a comissão. Eu estou te mostrando o que você não pode fazer. Agora faça. De alguma forma, na rendição ao comando impossível, está essa capacidade de fazer o que ele diz que não podemos fazer naturalmente. Ele diz, vocês os alimentem. E nesse versículo, temos essa bela descrição, que transbordaríamos de esperança. Não é só uma esperança de um pensamento positivo, é uma esperança que vê o começo do fim e vive com a percepção de que não há um problema no planeta pelo qual ele não tem a resposta. Embora eu não possa não ter na minha mente, eu tenho o meu relacionamento. Posso não saber como deve ser, mas herdei a mente de Cristo e vou buscar os detalhes para essa aplicação. Então, isso é o que ele diz, para que transbordem de esperança pelo poder de Deus. Vá ao versículo 18. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por mim, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios à obediência a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. O verso 19, condensado. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, preguei plenamente o Evangelho. Devo isso à minha própria alma, ao estar exposto a milagres. Porque a minha alma não é saudável, longe da exposição contínua ao que não posso controlar, ao que não posso explicar, ao que não se originou em mim. Se há algo que é prevalente, fora de um mover de Deus, é a ausência de reverência. É a ausência de reverência. Há algo sobre um povo que não sabe o que está acontecendo, mas sabe o que é bom. Há algo sobre um povo que não sabe onde eles estão indo, mas estão seguindo a nuvem. Eu nunca esquecerei um estudo que Jack Hayford fez em sua igreja em Van Nuys, Califórnia, a Church on the Way. É um dos meus lugares favoritos, amo tanto em seu ministério. Mas me lembro que ele estava ensinando uma vez e diz, sabe, as pessoas perguntam, eles saíram de 14 pessoas, acho, no seu primeiro culto, até 14 mil ou algo louco, por 7 cultos por dia. Foi uma loucura. As pessoas perguntavam, como é que você chegou até aqui? Ele disse, se eu te contar, vai parecer que sabíamos o que estávamos fazendo. Porque foi tão estratégico. Se te contar, vai te dar a impressão de que sabíamos o que estávamos fazendo. Não sabíamos. Só seguimos a nuvem. E agora, olhando para trás, posso te dar o esboço do que fizemos, que parece que tínhamos grande sabedoria e discernimento. Faz sentido? Aqui estamos. A vida de poder é isso. Não sei o que fazer a seguir, mas estou tão cheio de reverência que vou seguir a nuvem. Vou seguir a nuvem. Eu tenho tanta esperança. Por quê? Porque vi Deus trabalhar em mim e através de mim, sei que vale a pena seguir essa nuvem. Vou buscar a Ele. Por quê? Porque eu tenho uma missão. Não sei como vai ser, mas sei que o impacto da minha vida, como sal e luz, e cada demonstração da presença e do poder de Deus revelado, o reino, você está operando o reino como fermento na cultura dessa cidade. É o meu sim que faz parte da influência do reino na cidade. É o meu sim de viver onde os milagres se tornam normais. Preguei plenamente o Evangelho. Como? Com milagres, sinais e maravilhas, no poder do Espírito Santo. Isso é material antigo para você e para mim. Mas vou ser honesto.
preciso e quero um novo batismo nisso. Que eu disse sim 100 vezes, 1000 vezes. Um novo batismo, porque sinto que nesse momento estranho que estamos, que chamamos, sabe, o tempo voa, a não ser que você está numa pandemia. Os 20 anos mais longos da minha vida são 2020. O Senhor nos posicionou assim, apesar do momento, da maneira de como parece para muitos. O poder diz: esse é o momento de transbordar de esperança, porque Deus é conhecido por enfrentar situações impossíveis e Ele usa o dia em que as pessoas ficam sem soluções, quando não há mais respostas. Levante-se, vamos orar. Aqueles que estão em casa, se estiver no carro, não fique de pé, a menos que pare. Quero que oremos juntos. Provavelmente poderia ter compartilhado o que compartilhei hoje em 5 minutos, porque tudo que eu tinha a dizer é que a esperança vem do poder e poder nos mantém em reverência. E é essa mente renovada que nos permite ser transformadores. Há algo sobre sabedoria, há algo sobre poder, há algo sobre esperança. Todas essas coisas que liberam o reino na cultura, e é isso que transforma. Mas tem que começar comigo. Tem que começar comigo. Não posso dar o que eu não tenho. Chris mencionou isso antes, a coisa sobre Jesus dormir na tempestade. Não pode dar uma paz que não lhe permite descansar no meio de uma tempestade. Temos autoridade sobre qualquer tempestade em que possamos dormir. O conceito é que o lugar de paz pessoal me qualifica para exercer autoridade sobre o caos. Paz é, na verdade, a antítese do caos. Não é só o desconforto, não é só preocupação e medo. É, na verdade, o oposto absoluto do caos e da desordem. Paz é aquilo que ordena meu coração. Você vê pessoas como gurus e pessoas em seitas e coisas assim, eles ilustram a vida de paz, mas eles só têm paz em um mundo em que eles controlam. Eles não têm paz quando estão no meio de caos. Eles só têm paz numa atmosfera onde controlam todos os seus constituintes. Então podem modelar paz. Eles não têm a paz no meio de uma tempestade, porque isso é uma pessoa. Isso é uma pessoa. O Senhor nos colocou no meio da loucura por um monte de razões. Mas uma delas é para descobrirmos por nós mesmos o que é viver em paz. O que eu estou orando por nós, para mim, para todos nós, é que quero a dimensão da reverência. Parece quase uma correção, e não sinto que, assim, acho que vivemos um sentimento de reverência, mas acho que o Senhor está prestes a fazer um upgrade de reverência. Posso dizer choque e temor? Choque e temor. Está prestes a fazer um upgrade dessa reverência, porque a reverência é o que produz o óleo mais puro da nossa vida, esse lugar de reverência. Pai, dizemos sim e amém para a tarefa de transformação. Dizemos sim, dizemos amém. Amém. Restaure em cada um de nós, todos os espectadores, restaure a reverência de Deus de uma maneira que nunca conhecemos antes. Um novo nível, traga-nos, dê-nos um aumento de apetite pelo impossível,
Te ouvimos dizendo, vocês os alimentem, vocês os alimentem, vocês os alimentem. Oro para que isso ecoe em nossos corações, até que cheguemos àquele lugar de grande esperança, de acordo com o poder, que flui em nós e através de nós, uma maneira que muda o mundo ao nosso redor. Oro isso em nome de Jesus. Também sei que há pessoas assistindo, quando outros falam, vou no YouTube, no Bethel TV, e vejo os comentários, há tantas pessoas que assistem a esses cultos, essas reuniões, que não nasceram de novo e não sabem o que é ter um relacionamento com Jesus. E eu te diria, renda-se. Renda-se. Jesus é o único qualificado para conduzir nossas vidas. E Ele nos convida a entrar em um relacionamento com Ele, para sermos perdoados do pecado e nos dar uma nova natureza. Por isso, eu quero encorajá-los. Escreva online com as pessoas que você está. Vai no chat da Bethel TV ou no YouTube e diga a eles, eu quero conhecer Jesus. Quero entregar minha vida a Jesus. Faça isso agora mesmo. Amém. Permita-me que termine com esse comentário. Essa é a minha terceira e última conclusão. O medo sempre atrai as informações necessárias para legitimar sua existência. O medo sempre atrai as informações necessárias para legitimar a sua existência. E dizemos não. Não seremos governados pelo medo. Vamos demonstrar o Rei e o seu reino em nome de Jesus, ok? Deus te abençoe.